Bom, depois de conhecer a mensagem da ONU para o Dia Internacional das Mulheres, nós vamos fazer agora a apresentação da pesquisa cujo recorte guiará muitas das reflexões dos painéis que a gente vai ver aqui. Então, é hora da gente ter informação para conseguir refletir a respeito de temas importantes e aí a refletir sobre o enfrentamento, né? Conforme eu mencionei na abertura, a pesquisa encomendada pelo Instituto Avon buscou um entendimento maior das violências que as mulheres têm sofrido nas redes. Por meio dos aprendizados que o Renato Dolce e a Débora Figueiredo, da Folks Etnográfica, compartilharão conosco, esperamos ter mais pistas sobre como tratar nas redes o assunto da violência contra as mulheres e, ao mesmo tempo, conhecer alternativas de organização online para o enfrentamento dessa verdadeira epidemia. Para ficar com apenas um dos tantos dados alarmantes sobre a violência contra as mulheres nas redes, nos últimos 3 anos, nós tivemos um crescimento de 26.000% da violência online. 26.000%. Então, para montar um panorama da violência online que as mulheres vivem diariamente no Brasil, eu convido ao palco o Renato Dolce, que é responsável pela frente de Data Science da Folks Etnográfica. O Renato é cientista político, graduado também em Filosofia e Teologia, com mestrado em Econometria pela Sorbonne. E o Renato será acompanhado da Débora Figueiredo, que é PhD em Antropologia do Consumo pela PUC São Paulo Kellogg, e a Débora também é mestre em Administração pela PUC São Paulo. Renato, por favor. What you want? Boa tarde a todos. A gente vai falar um pouquinho agora sobre essa pesquisa. Ela é uma pesquisa inédita. A gente está tentando entender aí nesse material algumas informações e os pontos centrais estão relacionados à violência e o assédio dentro da internet. Tá? 2 pontos importantes antes de começar a apresentar o material para vocês é dizer que a metodologia dessa pesquisa ela analisa conversas. Tá? O que são essas conversas? São conversas online, pessoas que manifestam que sofreram assédio ou violência. Essas conversas elas não são estimuladas. A gente não pergunta nada para ninguém. A gente colhe milhões e milhões de dados e tenta entender como que esse ambiente se formata sem necessariamente fazer alguma pergunta. Isso ajuda a gente a entender se tem algum viés, se a gente vai conseguir encontrar caminhos um pouco diferentes. Tá? Eu vou começar trazendo para vocês alguns dados que eu acho que são bem legais, que estão relacionados ao seguinte. A gente delimitou um recorte bastante grande. A gente vai trabalhar com 3 anos, então são 3 anos de dados. E um ponto importante para a gente entender isso é esse gráfico. Tá? O volume de informações sobre assédio, ou seja, o volume de menções sobre assédio, partiu de 2015 para 2017, de 1 milhão de menções no ano para 8 milhões de menções no ano. Então a discussão sobre assédio entrou na pauta pública. Um ponto importante, o que a gente quer dizer com isso? Tá? Assédio foi o 26º assunto mais discutido na internet brasileira em 2017. Então, essa pauta ela é muito relevante por conta das campanhas e também por conta da discussão pública. Okay? Quando a gente vai olhar para a violência, e a gente está falando de mulheres que indicaram que sofrem violência, e aí são mulheres especificamente, tá? 100% das menções analisadas partiram de mulheres, a gente está saindo de 2.000 para 8.000. Tá? Apesar da gente perceber que a gente tem um eixo um pouco menor, é importante notar que o volume está crescendo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que essas mulheres estão indo para a internet para buscar espaços de suporte, de apoio. As lógicas das menções de assédio são muito diferentes das lógicas das menções de violência. Quando a mulher fala de assédio, quando o homem fala sobre assédio, a discussão ela é bastante conceitual, opinativa, de gradação. Ah, isso é grave, não é grave, é assédio, não é assédio. Quando é violência, o caráter é muito prático. São mulheres que estão falando, eu apanhei do meu marido e eu preciso saber o que fazer. Os dois acontecem em lugares absolutamente diferentes. E a gente vai olhar um pouquinho para os dados agora para entender como é que se dá esse debate dentro do digital. A primeira coisa que a gente fez é que a gente analisou 14 milhões de menções nesse intervalo de 3 anos. Tá? Então o volume é bem grande, ajuda a gente a entender um pouco desses panoramas nesse intervalo estudado. Por que está escrito sinal e ruído nesse slide? Porque esse é um bom termo, é um termo que nasce da estatística, nasce de um estatístico americano chamado Nate Silver, que usa o conceito de sinal e ruído para indicar para a gente o que a gente precisa olhar do ponto de vista de dados.
Ruído é quando eu tenho muito barulho dentro de uma discussão e ela está fora daquele eixo central, tá? E o eixo central da discussão sobre o assédio é o próprio assédio. O ponto é que a gente vai perceber que quando a gente fala de assédio especificamente, a gente cai de 14 milhões de menções para 3 milhões de menções. 11 milhões de conversas online foram para outros tópicos, saíram do assédio e derivaram para outras discussões. Quem participa do debate online sabe que quando você comenta alguma coisa sobre assédio, esse debate ele tende a amplificar em várias outras discussões que orbitam sobre o assédio. Política, ideologia, política é muito forte, tá? E aí a discussão ela começa a virar outra discussão. Ela pode partir do assédio, mas ela não continua dentro do assédio. Então a gente percebe que a gente tem bastante ruído dentro desse debate. E entender as zonas de sinal são os pontos mais importantes dentro dessa discussão e dentro desse material que a gente construiu. E quando a gente fala especificamente de violência, a gente vai de 3 milhões para 90 mil menções. Então a gente vai comprimindo cada vez mais esse tamanho. Tá? E aquilo que eu falei para vocês, a natureza da discussão sobre o assédio é muito diferente da natureza de discussão sobre violência. O assédio tem essa conexão mais opinativa. A violência dentro do digital, ela inclusive é formatada dentro de grupos fechados. Essas mulheres não querem se expor, elas não querem mostrar a identidade numa página de jornal. Então elas vão falar sobre esse assunto com muito mais ênfase em ambientes fechados. Isso acaba nos mostrando que a gente vai ter 2 universos, tá? E esses universos eles não necessariamente se conectam. O universo do assédio tem uma relação, um tópico e um tema. O universo da violência tem um caráter prático. Então a gente vai perceber essa diferença quando eu for mostrando para vocês agora os próximos slides. Só queria trazer um tema bastante importante, que a gente percebe que no digital a gente vai ver uma amplificação dos debates, mas há uma manutenção muito clara das características que são do mundo físico ou mundo offline, tá? As características de preconceito, relacionadas principalmente à classe social, raça, gênero, ficam muito claras dentro da internet. A internet não muda o ponto de vista de, não, agora eu tenho mais educação dentro desse espaço. A internet amplifica o debate e constrói da mesma forma as características que existem na rua. Esse é um dos pontos mais importantes que a gente percebeu dentro da pesquisa. A pesquisa mostra que a internet, a voz do digital, as técnicas que a gente usou de análise de dados e análise de relatos qualitativos, nos trazem uma informação extremamente relevante. A internet está levando o debate da rua para um espaço digital. E é aí que é um foco de atuação bastante importante. Aí tem um ponto que eu acho que é bastante legal de mostrar para vocês, que assim, a gente dividiu esse universo em 3 tópicos. 95% dos 14 milhões de dados acontecem em alguns espaços, tá? Canais de YouTube, jornal, páginas de Facebook, eles estão discutindo, esses perfis estão discutindo sobre várias coisas. Isso pode nascer do assédio e virar outras discussões, como a gente comentou. Hoje, se a gente pegar os 14 milhões, as ativistas que são extremamente importantes no debate representam 2% do total das menções. Por que eu falo que elas são extremamente importantes no debate? Porque elas são a ponte entre as vítimas e as discussões gerais. Há um grupo que transita dentro desses 2 mundos que eu comentei. E o grupo que transita dentro desses 2 mundos é o grupo das ativistas, que podem entrar nesses grupos específicos, grupos de conversa, e gerar uma atividade e, ao mesmo tempo, também entrar na discussão. Um ponto importante da gente comentar é que o debate se amplificou e cresceu nesse volume por um motivo. Porque as ativistas criaram práticas de coibição muito grandes dentro desses espaços online. Então, elas entram e coíbem qualquer tipo de prática. Obviamente, isso tem 2 efeitos. Isso leva a discussão para outros espaços, então as pessoas começam a brigar e discutir, e aí a gente usa um conceito de eixo e órbita. Tá? O eixo é o assédio, mas a órbita acaba sendo vários outros tipos de assunto. Ponto importante, isso faz com que as ativistas também levem as práticas de coibição e mostrem que está errado falar. E é isso que faz com que o assunto assédio ganhe a relevância que ele ganhou dentro do digital. Então, assim, por mais que a prática acabe levando a discussão para outras órbitas, ela é extremamente importante porque é o que está levando o assunto para ser pauta pública. E essas vítimas, quando a gente fala de 3%, a gente está olhando para quê? Vítimas de fato. Tá? Essas mulheres que são vítimas de violência, que estão falando claramente, fui espancada, eu tenho um problema prático. Elas não estão discutindo assédio, elas não estão entrando nos debates online para falar sobre isso. Elas estão com uma característica muito prática. E esses grupos de apoio online, que são, por exemplo, grupos de Facebook, tá? Não estruturados, que não passam por empresas ou institutos, eles são muito importantes. Há mulheres que gastam hoje parte do seu tempo para ajudar essas outras pessoas.
Isso é extremamente relevante, porque essas mulheres, inclusive, indicam que elas poderiam ter ajudas, para elas seria importante ter um auxílio, mas elas estão num espaço que esse ruído todo de discussão pública abafa. E faz com que, às vezes, as marcas acabem olhando, as empresas, as instituições acabem olhando para esse debate geral, mas há o debate dessas mulheres que precisam de ajuda que acabam ficando um pouco isoladas, porque elas ficam dentro desse ruído gigante. Aí a gente fala um pouco da característica de quem fala sobre assédio no digital, tá? Ponto importante, de novo, a gente nunca pergunta nada para os usuários, então tudo que é do ponto de vista de raça, de classe, são perfis que são indicados pela própria plataforma. A gente usou os dados do Facebook nesse caso, tá? Um ponto importante, a gente vai perceber que quem fala sobre assédio dentro do digital tem uma conexão muito forte com idade. Quanto mais jovens, mais a gente vai encontrar conversa sobre assédio. Isso tem uma conexão muito clara com as características de assédio que foram estudadas. 23% dos assédios citados foram assédios virtuais, tá? A gente usou essa categoria de assédios virtuais porque cyberbullying, revenge porn, levar os nudes para outras pessoas, essa é uma tendência que vem crescendo muito. Como já foi comentado, cresceu 26.000% de 2015 a 2017. Essas pessoas, e principalmente mulheres, que são vítimas dessa categoria, esse ponto, com a ampliação do digital, acaba sendo um ponto extremamente relevante para ser analisado a partir de agora, porque um dos novos espaços de violência contra a mulher é a própria internet. E essas técnicas, essas formas de violação, elas são extremamente importantes de serem analisadas, porque elas vêm crescendo numa intensidade muito grande e elas vêm pegando esses perfis mais jovens. E a gente vem percebendo que cada vez mais as discussões de assédio ficam muito alocadas dentro desses perfis. Quando a gente olha para as ativistas, a gente já percebe uma certa mudança, uma certa característica diferente. Um ponto importante da gente perceber é que a gente vê muitas jovens, tá? 25 a 34 anos, 98% dos perfis são mulheres. É importante perceber esse detalhe, porque a gente percebe que as jovens estão muito engajadas nessa ativação digital. Feminismo Sem Demagogia, Não Me Calo, há vários grupos aí que estão discutindo, páginas, perfis. E, de novo, esses perfis eles são extremamente relevantes, porque eles que estão ajudando esse assunto a ser divulgado e se tornar um dos assuntos públicos mais discutidos dentro da internet. Outra informação que a gente trouxe são vítimas, e o retrato é bastante parecido com o que a gente vai perceber. Majoritariamente são negras, classes mais baixas, e a gente vai ter perfis de idade de 35 a 44 anos. E aí 100% são mulheres, ok? São esses perfis que eu comentei que estão, num elemento muito prático, pedindo ajuda, suporte. Não estão entrando, engajando no debate. E um outro ponto importante que a gente trouxe são os haters, tá? Os haters são aqueles que desqualificam o debate e que fazem com que a discussão de assédio acabe orbitando em outras coisas. Os haters são, em 96% dos casos, homens. Tá? Não tem muita novidade, né? Mas vou falar para vocês, tem 4%, e assim, é importante perceber esse detalhe, porque uma coisa é falar que eles são homens, outra é descobrir quem qualifica e quem desqualifica o debate. Há 12% no perfil de mulheres que também desqualificam o debate sobre assédio e falam que não é grave, isso é besteira, isso é só um elogio. É importante perceber que a gente vai ter vários tipos de movimento. E um ponto importante também é que são homens brancos, majoritariamente de classes mais altas, e nós vamos ter muita presença de jovens, tá? E aí eles têm conexão muito forte com discussões políticas, principalmente da extrema-direita, ok? Aonde está saindo? Da onde vêm esses dados, tá? O Facebook é o principal espaço dessa discussão. E aí a gente percebe uma característica importante. O Twitter aparece com uma relevância e o YouTube aparece com uma relevância muito grande. O YouTube representou 13% dos dados. Vídeos de depoimentos e relatos que estimulam outras mulheres a falar sobre o assunto são extremamente importantes, porque eles vêm fazendo cada vez mais com que essas pessoas que estavam caladas falem. E a gente percebeu muitos casos em que um vídeo tem 8, 10, 12 milhões de visualizações, 6 mil, 10 mil comentários. É um volume muito grande, essas mulheres estão sendo estimuladas a falar. Então, esses espaços eles são muito importantes porque, de novo, eles acabam fazendo com que outras mulheres entrem no debate. Aqui eu acho que tem um ponto importante, tá? Aonde esse debate está acontecendo? Quando a gente fala lá daquele grupo que está discutindo assédio, que é um contexto bastante geral, que começa com assédio e vira outra coisa, a gente vai ver portais muito fortes, ações de comunicação, então, uma marca vai fazer uma ação, um grupo vai fazer uma ação, aí entra um monte de gente lá e começa a discutir e o debate começa a perder a característica central.
páginas de temas sociais, então Quebrando o Tabu é um exemplo muito claro, onde esses debates acontecem com muita ênfase, e aí a gente vai perceber as ativistas que estão dentro desses mesmos espaços também, e estão em um outro espaço, grupos temáticos relacionados a feminismo, a ativismo, então a gente percebe aí que eles andam e frequentam espaços muito parecidos. Agora, quando a gente fala da vítima de violência, ela não está nesses espaços, ela está onde? Nos grupos temáticos. Por quê? Porque ela está dentro desse espaço, ela até pode fazer um comentário e se sentir estimulada, mas boa parte desses perfis indicam que sentem receio, vergonha de falar, porque não vão expor claramente que sofreram violência num debate de jornal. Então, isso faz com que esse grupo fique isolado, e fique tão isolado que boa parte das discussões que estão se perdendo em um espaço não cheguem nesses grupos, eles ficam desestruturados, e, ao mesmo tempo, muito distantes de todo esse debate, de todo esse ruído. Aí a gente vê algumas características importantes. O que o grupo geral fala, o que as ativistas mais discutem e o que as vítimas de violência mais discutem. Majoritariamente, o grupo geral fala de gradação do assédio. Tá? Há muita discussão para saber isso é grave, isso não é grave, será que é assédio, será que não é assédio? Então a discussão ela se perde muito dentro desse espaço. As ativistas acabam discutindo muito a questão ideológica e isso acaba sendo um gatilho para a conversa orbitar para outros tópicos. Então ela nasce dentro de uma discussão relacionada ao assédio e acaba derivando essa conversa para outros espaços e a conversa acaba se perdendo. E as vítimas estão falando majoritariamente de relatos pessoais. Então os grupos acabam falando de coisas absolutamente diferentes. A gente tem 3 universos, 2 que acabam se juntando, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe essa característica. Os debates acabam acontecendo em espaços muito diferentes. Aí vocês conseguem ver, tá? Toda essa análise, todas as 14 milhões de menções ficam analisadas aí. Todo esse espaço azul é o grupo de discussões gerais lá que eu comentei. Aquele debate de assédio, são aqueles perfis que estão discutindo e falando sobre esse assunto. Os verdinhos são as ativistas e as vítimas de violência. Então, a gente vai perceber o tamanho, fica bem característico a diferença desses perfis. Aquela bolinha branca que vocês conseguem ver aí no gráfico mostra o elo entre as ativistas e as vítimas. Então, elas acabam levando e transitando entre esses 2 espaços. Para dar alguns exemplos mais característicos, aí a gente tem um exemplo bem claro de como é que o debate acontece. Tá? Cada bolinha dessa representa uma pessoa. E cada corzinha representa um outro debate. A gente vê que o verde claro que está aí no meio é o debate sobre assédio. E todas as outras cores são as outras conversas que orbitam em torno do assédio. Então, nasce no assédio e acaba derivando em outras coisas, exatamente pelo fato de que a própria discussão de assédio é um gatilho para que outras discussões acabem acontecendo dentro do digital. Homens no debate, tá? Como é que os homens se comportam na maioria das vezes? Os homens aparecem com perfil agressivo em 33% das vezes. Então, não, é um absurdo, não tem nada a ver. Desqualificador em 28% das vezes. A gente vai ver argumentador em 19% das vezes, 10% de outros, 6% de apoiador e 4% de pacificadores. Então, ainda há um debate muito forte. Quando os homens entram nesse debate, a gente vai perceber que essa característica fica bastante diferente, porque normalmente eles entram, a discussão acaba perdendo um pouco da qualificação e automaticamente orbita para caramba. Começam a se discutir outros assuntos que não o assédio. Aí um ponto bastante importante, tá? O assédio é bastante questionável dentro da internet. As pessoas questionam bastante o assédio, mas as pessoas não questionam a violência. Por que elas não questionam a violência? Primeiro, porque a violência não está chegando para esses perfis. Hoje, as vítimas de violência estão transitando dentro de um espaço que elas não estão dentro da discussão geral, mas ninguém está se manifestando de forma contrária a qualquer discussão de violência. A manifestação é sempre sobre a questão de assédio. Assédio entra dentro do digital com uma perspectiva bastante relacionada a valor moral. A violência não. A violência é uníssona. Todos são contrários à violência. Em compensação, o assédio gera qualquer tipo de debate um pouco diferente. Quero agradecer a todos. Eu apresentei a parte dos dados. Eu vou passar agora para a Débora. Tá? A Débora vai falar um pouco de relatos e vai mostrar a profundidade dos argumentos que a gente analisou. Muito obrigado. Boa tarde, primeiramente. Bom, o que eu vou mostrar aqui agora é um aprofundamento dessa parte quantitativa que o Renato mostrou. No caso da quantitativa, foram analisadas cerca de 400 milhões de menções. E aqui, no caso da parte qualitativa, nós fizemos por meio de netnografia. O que é netnografia? É etnografia online. O que é um paralelo que a gente pode fazer? Alguém aqui já participou de um grupo focal?
Você coloca 10 pessoas numa sala de espelho e faz perguntas sobre aquele assunto que você quer saber. Então, é como se a gente tivesse feito um enorme grupo focal com 500 pessoas, sem mediador e sem fazer perguntas. Porque as pessoas já estão lá falando sobre aquilo que a gente quer saber. Bem, eu vou falar agora de uma síntese das dezenas de aprendizados que essa parte qualitativa nos trouxe. E eu vou mostrar para vocês sobre 2 perspectivas diferentes. A primeira parte é sobre a perspectiva cultural. Tudo que tiver slide azul, no fundo, é a perspectiva cultural. Tudo que a gente aprendeu, que pode ser usado de alguma forma como elemento de contemporaneidade para ajudar no debate. E a segunda parte é sobre o ponto de vista da vítima, sobre aquilo que é relevante para a mulher vítima de violência. Tá bem? Então, vamos lá. A internet como nova forma de coesão e transformação. Bem, o que a gente quer dizer com isso? Coesão por quê? Do ponto de vista sociológico mesmo. As pessoas estão se agrupando para falar sobre o assunto. Estão se agrupando para falar sobre assédio, sobre violência, sobre preconceitos e sobre racismo. E por que transformação, que eu acho que é o mais importante aqui? Porque a internet se tornou um fator-chave de mudança cultural, de onde as mulheres não falavam do assunto, elas começaram a falar e, o mais importante, começaram a ser ouvidas e estão estimulando milhares de outras mulheres a falar. Teve uma moça que falou assim: eu nunca falei sobre esse assunto, nem a minha família sabe o que eu passei, porque eu tinha vergonha. Mas hoje eu sei que quem tem que ter vergonha é ele. E isso está acontecendo deliberadamente com milhares de mulheres. A internet traz um retrato doído da jornada da violência e da jornada da denúncia. O que a gente aprendeu com os relatos quando a gente analisa? Que as mulheres passam por etapas similares durante o processo, e por isso que a gente chamou de jornada, que começa no desconhecimento, passa para a conscientização, o enfrentamento e o rompimento. Nem todas elas passam por todas as etapas, mas todas elas estão buscando as redes para buscar apoio nessas diversas etapas da jornada da violência. E a gente também fez a mesma analogia em relação à jornada da denúncia. A jornada da denúncia, também, muitas dessas mulheres não passam para essa segunda etapa necessariamente. E o que a gente chamou de jornada, que é a partir do momento que essa mulher toma, que ela decide enfrentar, ela passa por uma nova fase muito dolorida da denúncia, seja em delegacia, seja no IML, seja em hospitais. Teve uma advogada que falou assim: ela foi estuprada e ela foi para um hospital de referência. E ela falou assim: eu tive que usar o meu conhecimento e a minha influência para conseguir tomar um remédio de profilaxia. Então, imagine aquela mulher que não tem o conhecimento que ela tinha. Tem outra que falou assim: se eu não tivesse ido na delegacia com o meu amigo, eu teria saído de lá pior do que eu entrei. A internet traz um retrato do machismo e do racismo na nossa cultura. Eu sei que isso foi tema do fórum passado, a questão do machismo, mas tem um elemento a mais aqui quando a gente analisa as redes, que é a proteção que a rede dá numa conversa entre homens ou numa conversa machista. Algumas coisas que a gente viu, os homens não teriam coragem de dizer numa roda aqui entre a gente. Mas a gente viu coisas, a gente viu relatos e depoimentos de homens que têm convicção da superioridade masculina. Convicção. Coisas, por exemplo, assim, até em profissões tipicamente femininas, como cabeleireiros, estilistas, cozinheiros, maquiadores, os homens são melhores. Isso é comum. Teve um outro rapaz que falou assim: pô, esses caras são covardes. Bater na mulher, dar soco, esses caras, isso não pode não, mas um empurrãozinho para dizer quem é que manda, tá aí tudo bem. Isso não é raro. Isso não é raro.
E muitos estão, de fato, protegidos, porque é crime. Então, eles estão protegidos, muitas vezes, pelo anonimato e falam livremente entre si essas barbaridades. E esse machismo ele está entranhado também nas nossas instituições. Ele está entranhado. Uma das meninas que a gente entrevistou, entrevistei 2 blogueiras que não tratam do assunto de violência. Uma que fala sobre beleza e a outra que é nutricionista. E falaram, eu entrevistei as 2. E uma delas falou assim, o delegado me desencorajou a fazer a denúncia. Ele chegou para mim e falou assim, minha filha, isso é normal em briga de casal. Você sabe que minha filha também já tomou uns tabefe do marido? E ela está feliz e casada até hoje. Essa mulher deve estar apanhando até hoje. E o pai pensa assim. O pai dela pensa assim. E é delegado. E isso e outros tantos. E as mulheres também mostram também um relato muito difícil do racismo, como a gente sabe. Mas uma coisa chamou a atenção, a relação do racismo no dia a dia da mulher negra também. Teve uma moça, no seu cotidiano, que é em relação à sua autoestima. Teve uma moça que ela falou assim, eu tive um namorado que ele falava, nossa, eu acho que você fica tão bonita quando você solta os cabelos e deixa ele cair nas costas, mas eu gosto deles lisos. E ela se acostumou com aquilo e ela começou a alisar o cabelo. Esse namoro não deu certo, não foi para frente. E ela fala assim, hoje, em todo o meu primeiro encontro, eu só me sinto bonita se eu alisar os cabelos. Então, talvez isso seja um motivo da proliferação de tantas blogueiras negras que estão fazendo sites e blogs de beleza. Para quê? Para falar, use o cabelo do jeito que você gosta. Ele é bonito assim. A internet mostra como o feminismo é um conceito controverso. E aqui a gente não tem juízo de valor, tá? Acho que o Renato já falou um pouco. O que acontece é o seguinte, o feminismo, ele gera associações diferentes. Ele gera múltiplas interpretações. E o que acontece? Atrai haters e a conversa desanda e se torna uma conversa cheia de falácias e a conversa acaba. E um dos objetivos da pesquisa foi, será que a gente consegue entender termos que podem ajudar ou prejudicar o avanço desse debate? E o feminismo é um deles. O termo, a palavra feminismo. A internet mostra que há gatilhos antidialógicos nas conversas. Assim como o feminismo, tem outros termos e conceitos que a gente descobriu que, quando falados, eles desandam a conversa. Quais são esses termos? Além do feminismo, machismo, ideologia de gênero, igualdade entre homens e mulheres e assédio. Estas palavras desandam a conversa e faz com que a conversa não avance. E o que acontece? Tem uma polarização. A internet mostra que há uma polarização que entrava diálogos. E aí a gente não está falando de homem e mulher, isso é independente de quem com quem. As mulheres também acabam entrando em discussões, e homens com mulheres, não é uma questão de gênero nesse caso. Mas esses termos normalmente fazem com que a conversa desande e ela vá para um campo que não é o campo da discussão principal. E aqui, até um assunto que já foi falado, eu vou falar aqui um pouquinho da campanha, das 3 perguntas que a Oprah Winfrey fez sobre a campanha Time's Up, que foi falada aqui. Eu não sei se vocês viram esse discurso da Oprah, que ela chamou, né, esse Time's Up foi uma campanha das atrizes de Hollywood para falar sobre o fim do assédio na indústria do entretenimento. E ela chamou essas mulheres e conversou, falou, ok, essa conversa sobre o assédio na indústria do entretenimento, vocês falaram, as pessoas ouviram, ela fez assim, ok, eu entendi. E ela falou assim, what next? E o que vem agora?
E ela fez 3 perguntas que não têm respostas ainda e que eu acho que podem ajudar a gente na conversa de hoje, inclusive. Que ela falou assim: existe chance para reconciliação? Existe segunda chance para os homens? Bom, deve haver, tem que haver. Mas como é que a gente vai sair de um momento onde as mulheres não falavam para um momento de reconciliação? É difícil falar sem as mãos, assim, desculpa. Desculpa. Para um momento onde as mulheres não falavam, para um momento de reconciliação. Talvez exista espaço ainda para gerar um certo desconforto entre os homens. Talvez ainda esse espaço ainda deva existir. Ela falou também quais são as zonas cinzas. Quais são as zonas cinzas? What is okay and what is not okay? Que é uma coisa que a gente está conversando e discutindo. O que pode e o que não pode. Também é uma discussão importante, mas também não tem resposta ainda. E, por fim, ela perguntou: ok, vocês, mulheres, atrizes famosas, com voz da indústria, estão falando que foram assediadas. Mas o que vocês vão fazer pela mulher comum? O que vocês vão fazer para a caixa do supermercado, para a vendedora, para a dona de casa, que não tem a voz que vocês têm? E aí isso dá o gancho para a gente agora e para a segunda parte da apresentação, que é a parte do que é relevante para a vítima, o que é relevante para a mulher que sofre violência. A internet cria redes informais de solidariedade. E aí o Renato já falou um pouco o que está acontecendo. Alguns grupos estão se formando na rede mais estruturadamente. Redes de mulheres que sofreram de alguma forma ou que resolveram ajudar outras mulheres. Grupos no Facebook, por exemplo, de mulheres de apoio à violência. E outras redes que estão se formando não tão estruturadas. E quais são essas outras redes? Quais são essas outras redes? São simplesmente essas mulheres, essa moça que eu falei, que falou do delegado, por exemplo, ela é nutricionista. Ela, a partir do momento que ela vai lá e fala para os seus milhões de seguidores assim: eu resolvi gravar, eu quero ajudar outras mulheres, o que acontece? Acaba se formando uma rede de solidariedade involuntariamente. E involuntariamente ela não estava preparada para aquilo, ela não fez aquilo para gerar, só que ela acabou gerando também uma rede de apoio desestruturada e involuntária. A internet como locus de ressignificação e superação. Por que muitas dessas mulheres estão falando? Elas precisam falar. Elas precisam virar essa página, elas precisam superar, escrever uma nova história a partir da sua experiência. É uma forma dela ressignificar a sua própria história. A partir do momento que ela fala: eu vou falar, e se eu ajudar uma só pessoa, uma só mulher, quando eu precisei, eu não achei informação. Então, ela reescreve a sua própria história e passa a fazer da sua experiência ajuda a outras mulheres. E dessa forma, de alguma forma, ela vira a página daquela experiência que ela teve. A internet acolhe, valida e protege. A gente estava falando aqui da necessidade que essas mulheres têm de não ter julgamentos. E quando ela entra nessas redes protegidas, ela não tem julgamento. Ela não tem julgamento, ela entra lá e fala assim: olha, aconteceu isso comigo. Será que eu estou passando por alguma situação de violência? Então é como se fosse um double check da sua experiência. Alguém vai lá e fala: olha, acho melhor você tomar cuidado, porque o que você está falando possivelmente não vai melhorar ou não vai passar. E algumas mulheres precisam do anonimato também. E aí a internet, do mesmo jeito que age para o mal, também pode agir para o bem. E protege essas mulheres de se exporem e protege até as suas mulheres dos seus maridos e dos seus companheiros. Em briga de marido e mulher, muitas precisam que se meta a colher. O que a gente observou? Quando o campo é conceitual e ideológico, o que acontece? Todo mundo tem uma opinião. Eu acho que sim, ou eu acho que não. Tá certo? Porque cada um tem a sua opinião, se você acha. Quando se trata da vítima, o que a gente percebeu foi: se não fosse a minha vizinha, eu poderia estar morta. Isso é comum. Se não fosse a minha amiga dizer para mim assim: olha, vamos fazer alguma coisa,
eu posso te ajudar, o que você precisa? E aí a pergunta é, e o que a gente mais ouviu é o seguinte, essas mulheres não precisam que você diga assim, sai dessa. Não é isso que ela precisa, e nem é, você tem que denunciar, porque isso pode até ser perigoso, você não sabe o momento que essa mulher está enfrentando. O que ela precisa é assim, o que a gente pode fazer nesse momento para que você supere ou para que você enfrente? Não é necessariamente para você denunciar, sair, porque você pode estar dando um conselho que pode ser pior para essa mulher. Você precisa simplesmente falar assim, ok, o porquê que você está nessa situação, o que a gente pode fazer para que você saia dessa situação. E uma coisa aqui, um parênteses que eu acho importante fazer, é que muitas das vezes a denúncia, ela é deixada um pouquinho, já que eu falei aqui um pouquinho de denúncia, às vezes a mulher fica tão fragilizada naquele momento, que o que ela quer mesmo é ela tentar sair daquela situação. Depois ela pensa na denúncia, se for o caso. A internet, como fonte de informação, ajuda na prática, na hora. O que a gente viu aqui? Tem muitos grupos de apoio, muita gente apoiando ou dando força para essas mulheres, mas o que acontece? Ela precisa mais do que uma palavra de apoio, no sentido de que, amiga, estamos juntas, ou você vai sair. Não é? O que ela precisa é alguém que ajude ela na hora, na prática, quando o ex-marido bate na porta e quer arrombar a porta e matá-la. Então, eu participei durante todo o processo dessa pesquisa de grupos de apoio para entender melhor. E para, na verdade, ouvir essas conversas. E todos os dias eu via posts e mais posts de quê? De pedido de socorro. De pedido de socorro, assim, meu ex-marido ontem bateu aqui na minha porta. Eu estou grávida de 8 meses, eu estou desesperada, ele quer me matar. O que eu faço? Em segundos, outras mulheres falam, qual é a sua cidade? Onde você mora? Dali mais 2 segundos, alguém fala assim, ligue para tal número e eles vão te ajudar. Então, é ajuda na hora, na prática. E uma coisa que está acontecendo é que essas redes informais de solidariedade não estão preparadas. Porque a gente tem esses grupos que está preparado, os grupos que são formados para as redes de apoio para a violência, que estão um pouco mais preparados para ajudar as mulheres, um pouco mais, eles são formados para isso. Agora, a gente tem alguns grupos dessas milhares de meninas e de mulheres que estão indo no seu canal de YouTube falar, eu vim aqui dar meu depoimento para ajudar. Só que quando a pessoa vem e pede ajuda, ela não sabe o que fazer. Ela não está preparada. Então, a outra moça que eu entrevistei, que chama Mari Morena, ela falou assim, depois que eu postei o vídeo, teve milhares de comentários e de outras mulheres falando que tinham passado pela mesma situação. Ela falou assim, eu recebi, depois daquilo, milhares de comentários e as pessoas querendo entrar em contato comigo. Ela falou, sabe o que aconteceu um dia? Uma menina falou assim para mim, Mari, eu quero falar com você, eu preciso da sua ajuda, você pode me dar o seu telefone? Ela deu. Ela falou que ficou 5 horas com a menina no telefone para a menina não se matar. Então, elas querem falar e querem ajudar, mas como elas fizeram isso e a rede foi formada involuntariamente, elas tentam ajudar, mas não estão preparadas para ajudar. E aí que tem um papel que pode entrar alguém para ajudar. Porque eu perguntei, eu falei, como poderia alguém ajudar? Uma instituição, uma ONG? Você sente que isso seria possível? Ela falou que sim. Ela falou, eu adoraria que alguém me ajudasse nesse feedback que eu tenho do meu post, do meu relato de violência. Bem, a internet age na lacuna deixada por autoridades e serviços públicos. O que acontece? Está faltando informação estruturada. Então, quando a mulher vai na hora para pedir uma informação, a internet tem ajudado essa mulher a ter informação na hora, para o que fazer, onde ir, o que eu faço agora, o que a lei me protege. Então, ela tem agido nessa lacuna dos serviços públicos e de forma, mesmo desestruturada, muito eficiente. E agora, para concluir, eu vou chamar vocês aqui para ler comigo, porque eu acho que esse finalzinho é importante. Tá? Eu vou ler aqui, me desculpe, eu vou ter que chegar mais perto, senão não enxergo, desculpe as costas. Aí eu falei uma parte aqui e outra ali. Aqui, vamos começar aqui no canto esquerdo superior. Tá?
que eu acho que, para concluir, as duas principais pontos que a gente quer levantar. Há 2 tipos de conversas acontecendo com públicos diferentes em 2 esferas distintas, certo? Uma de forma conceitual, ideológica, sobre assédio em geral. E a outra acontecendo entre as vítimas. Tá? Vou ler outro pedacinho lá do lado de lá. Canto superior direito. Na primeira, o primeiro tipo de conversa, como é que a gente pode interferir? O que é importante? Apoiar ações de conscientização e reeducação da população, apoiar grupos de pressão, de sensibilização, promover debates e campanhas, trazer homens para os debates, mas sempre lembrando que há gatilhos negativos que entravam as conversas. No segundo tipo, não é importante, é urgente. Aumentar o engajamento e o diálogo com as vítimas, que as vítimas recebam mais informação sobre a jornada da violência e a jornada da denúncia, prover ou patrocinar fontes de informação na rede, dar suporte aos grupos de apoio existentes nas redes e criar novos espaços. Por fim, eu acho que existe um chamamento de apoio às vítimas para a gente encerrar. É o momento das campanhas e marcas incentivá-las a falar, mas também de trazer à mesa ações práticas. Tá? Fortalecer canais de disque apoio. Obrigada. Facilitar acesso à informação. Estruturar apoio para mitigar emergências do tipo: sofri violência, e agora? Criar orientações sobre procedimentos diversos. Construir guias práticos. Onde ir? Quem procurar? O que fazer? Conectar e fortalecer redes de psicólogos e advogados. Apresentar oportunidades de trabalho e apoiar os filhos. Antes de eu encerrar, só queria mostrar aqui para vocês que todo mundo vai receber aqui um resumo, tá? Do que a gente falou, aqui a parte quant, que o Renato apresentou, os números. E com isso, então, muito obrigada, muito obrigada.